Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você, meu caro irmão ou irmã que esteja hoje nos conhecendo, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer, estamos aqui mais uma vez para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos juntos a lição de número 9, que tem como título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lembra você que nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2026 sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra você também que nós já estudamos 8 lições deste segundo trimestre. E todas essas lições estão disponíveis para você, meu caro professor e aluno, em nosso canal, para você rever e para você que ainda não assistiu às lições anteriores, que você possa assistir. São lições de cerca de 30 a 40 minutos, não muito demoradas, mas que trazem sempre um comentário da lição. Nós percorremos toda a lição e comentamos, argumentamos e corrigimos também alguns equívocos que encontramos nas lições. E eu quero desde já dizer a você que nós temos nesta lição muitos equívocos. Temos muitos erros gráficos, temos citações erradas e nós vamos aqui, à medida do possível, orientando você, meu caro professor, a levar para os seus alunos uma lição o mais fiel possível com o texto sagrado, bem explicada, para que você possa lecionar e transmitir a palavra de Deus com autoridade. Eu quero também, desde já, pedir a você que deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Dito isto, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula, para que você possa receber a palavra do Senhor, meu caro professor e aluno, para que você possa estar mais apto para no próximo domingo, no dia 31 de maio, você lecionar uma aula com tranquilidade, com firmeza, com segurança daquilo que está sendo realmente transmitido através do nosso comentarista, através da nossa revista da CPAD. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os teus filhos possam receber, guardar, praticar e ensinar a sua palavra com autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e vamos ao nosso texto áureo. Agora, eu aviso desde já, meu caro professor e aluno, que neste texto áureo nós temos alguns equívocos. Por exemplo, este versículo não se encontra em Gênesis capítulo 27, versículo 23, como está em nossas revistas. Esse versículo se encontra em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Outra coisa importante, foi suprimida a primeira parte do versículo, mas nós não precisamos suprimir esta primeira parte do versículo que diz: "E o Senhor lhe disse", porque isso nos ajuda a entender o texto sagrado. Outro equívoco é dizer que 2 povos se dividirão das suas entranhas. Na verdade, no texto sagrado nós temos das tuas entranhas, porque suas seria a terceira pessoa do discurso e Deus aqui está falando diretamente com Rebeca. Então, nós identificamos estes equívocos e para que a leitura seja melhor, nós colocamos o versículo inteiro correto na página seguinte e vamos então ler conforme diz o texto sagrado. Texto áureo corrigido. "E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor." Gênesis capítulo 25, versículo 23. Repetindo: "E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor." Gênesis capítulo 25, versículo de número 23. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. Os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Repetindo,
os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. É claro, irmãos, esta é uma das grandes lições que esta lição nos traz. Nós temos muitos ensinamentos preciosos. Nós vamos ver nesta lição que o fato de Jacó ser o preferido, o queridinho da mamãe, Rebeca, e de Esaú ser o preferido, o queridinho do papai, Isaque, causou um grande problema dentro desta família, problemas sérios. E veremos nesta lição. Esteja conosco até o final, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 1 a 5, versículo também 41 a 44. Vamos então à leitura do texto sagrado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Vamos agora aos versículos 41 a 44. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Vamos então aos objetivos desta lição. Primeiro objetivo, enfatizar que o nascimento de Esaú e Jacó foi resposta das orações de Isaque. Segundo objetivo, mostrar que Esaú fez pouco de sua primogenitura e a vendeu. Ou seja, Esaú menosprezou a sua primogenitura. Terceiro e último objetivo, expor que Rebeca induziu Jacó ao pecado. Estes, pois, são os objetivos da nossa lição. Antes, porém, de entrar na nossa introdução, há um quadro que vale a pena, meu caro professor, você reproduzir e mostrar aos seus alunos. Temos aqui este quadro comparativo entre Jacó antes do seu encontro com Deus e Jacó depois do seu encontro com Deus. Antes de se encontrar com Deus, ele era oportunista. Depois de se encontrar com Deus, ele se tornou um homem verdadeiro. Antes de se encontrar com Deus, ele era mentiroso. Mas depois que se encontrou com Deus, ele se tornou um homem paciente. Antes de se encontrar com Deus, ele era enganador. Mas depois que se encontrou com Deus, se tornou um homem trabalhador. E, finalmente, antes do seu encontro com Deus, ele confia em sua esperteza em vez de buscar a Deus. Mas, depois de ter um encontro com Deus, ele passou a confiar em Deus para o abençoar e busca sua direção. É claro, nesta lição, nós não abordaremos o encontro de Jacó com Deus, mas aqui já temos um comparativo que ajudará você nesta lição e na lição posterior. Vamos então à nossa introdução. Eu lembro a você que é sempre bom ter uma canetinha nas mãos, ter à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical, um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa, de fato, estudar a Bíblia, estudar a lição e, assim, aprender, de fato,
coisas preciosas para transmitir para os seus alunos, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição, ela é prioritariamente destinada aos professores, aqueles que querem lecionar a lição e querem um pouco mais de explicação a respeito de alguns pontos particulares. É por isso que nós não transmitimos aqui uma lição da lição, mas nós transmitimos a lição explicada, porque assim valorizamos o material que temos em nossas mãos, que é a revista da Escola Bíblica Dominical. Há muitos que comentam trazendo somente novidades e deixam de lado o material que nós temos. É claro que fazemos correções, críticas ao texto, mas não queremos menosprezar esta revista que durante muitos e muitos anos tem trazido para todas as Assembleias de Deus no Brasil o ensinamento da Palavra de Deus, a revista da CPAD. Vamos então à nossa introdução. Nesta lição veremos que a família de Isaac estava dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Meu amado irmão e irmã que me ouve neste momento, você que é mãe, você que é pai, olha, meu querido irmão e irmã, cuidado com isto. Você que tem 2, 3 ou mais filhos, não trate um filho melhor do que o outro. Trate todos de igual modo. Dê atenção a todos, dê carinho a todos. Ouça a todos eles, porque todos são seus filhos. E quando há predileção, há problemas, há questionamentos. Um se sente menosprezado, o outro valorizado. Nesta família formada apenas por 4 integrantes, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, a predileção trouxe problemas sérios para todos os elementos desta família. É o que veremos nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição, filhos de Isaac. Primeiro subtópico do primeiro tópico, Isaac ora por um filho. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai, no seu caso, não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então ele orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 25, versículo 20 e 21. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Na lição anterior, nós falamos sobre esta oração, como é importante a oração do chefe da família, como é bom a oração do esposo pela sua esposa e também da esposa pelo esposo. Mas aqui nós temos um homem que vê a situação da sua esposa estéril, e ele não se conforma com aquela situação. Ele vai ao Senhor
clama ao Senhor e Deus então concede-lhe filhos. Prosseguindo, vamos ao segundo subtópico do primeiro tópico. Rebeca fica grávida. Deus atendeu às orações de Isaque e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar ao Senhor. Gênesis capítulo 27, versículo 22 diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Ora, meus amados irmãos, como é importante a pessoa ter um diálogo com Deus. Como é importante alguém levar as suas queixas, os seus problemas ao Senhor, porque Ele verdadeiramente tem a resposta, porque Ele verdadeiramente tem a solução. Veremos então qual foi a resposta do Senhor. Então o Eterno lhe fala: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui está revelado um mistério, aqui está revelado um segredo. E esse segredo, irmãos, revelado, não quer dizer que Deus está revelando para o homem ou a mulher dar o seu jeitinho, para o homem ou a mulher ajudar Deus a trabalhar. Não. Deus estava dando uma resposta a Rebeca naquele momento. Já que ela foi ao Senhor perguntar o que era aquilo, o Senhor lhe respondeu, e mais do que dizer que 2 povos, 2 nações estavam no seu ventre, na verdade o Senhor fala mais do que uma simples resposta. O Senhor diz que, após nascerem, essas crianças se tornarão povos, e o maior, neste caso eram gêmeos, o maior, aquele que saísse primeiro do ventre, o maior serviria ao menor. Olha o que diz o nosso comentarista: não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. Então, está revelado um segredo. E Deus é aquele que faz, irmãos, coisas inusitadas. Deus é aquele que quebra protocolos. Deus é aquele que inverte padrões. E nós vemos isso muito na fala do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O primeiro será o último e o último será o primeiro. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que perde a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então aquilo que para nós é um padrão pode ser completamente quebrado pelo Senhor. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo decide passar por Samaria, e os judeus não passavam por Samaria, mas diz a palavra de Deus em João capítulo 4 que era necessário que ele passasse por Samaria. Jesus estava quebrando padrões, quebrando protocolos. E aqui no Antigo Testamento, Deus está quebrando o padrão, o protocolo e dizendo: o maior vai servir ao menor. Terceiro subtópico do primeiro tópico, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaque tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos. Sua gravidez foi uma bênção divina e um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia em que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebeu o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. O segundo filho nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão, ao qual foi dado o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar. Então nós temos aqui o nascimento dos gêmeos. E quem era o primogênito? Esaú tinha o direito de primogenitura. Eu quero falar para os irmãos algo importante aqui. A primogenitura na Bíblia, ela passa de ser um direito daquele que é nascido primeiro para um privilégio.
Por que o senhor diz isso, pastor Daniel? Porque Davi, ele não era o primeiro filho, mas no Salmo 89 diz que Deus lhe deu o lugar de primogênito. Salmo 89, versículo de número 20 em diante, fala a respeito de Davi e diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Versículo de número 27. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Então vemos aqui que a primogenitura passou a ser uma questão de posição e não de nascimento. Quando olhamos no Novo Testamento, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de primogênito. Primeiro filho de Deus? Não, Jesus Cristo era filho único do Pai, mas ele é chamado de primogênito de toda a criação. E quando olhamos a carta aos Hebreus, a igreja do Senhor é chamada de igreja dos primogênitos. Ora, o que é a igreja? Nada mais do que os privilegiados, aqueles que têm uma posição elevada diante de Deus por sua graça e misericórdia. Então, a primogenitura, ela foi passando de um direito de nascimento para um privilégio, para uma questão de posição. E é interessante que a primogenitura, ela foi negociada por Esaú, ela foi perdida por Rúben, que era o primogênito, mas ele cometeu um deslize muito grave. Então ele perdeu o seu lugar de primogênito. Vemos então na Bíblia que a primogenitura foi passando de direito de nascimento para uma posição privilegiada. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. Deus ouve e responde às orações de Isaque e lhe concede 2 filhos. Repetindo, Deus ouve e responde às orações de Isaque e lhe concede 2 filhos. Segundo tópico da lição, Esaú vende sua primogenitura. Primeiro subtópico do segundo tópico, preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral. Isaque gostava mais da caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaque e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Os pais podem ter mais afinidades com um filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e disfunção familiar. Portanto, fujamos disso, meu amado irmão que é pai, você minha irmã que é mãe, fuja disso. Não tenha nenhum filho preferido. Todos devem ser amados de igual modo. Prosseguindo, o segundo subtópico do segundo tópico, o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas no Egito. Era um direito do primogênito exercer a liderança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. Veja, irmãos, o primogênito era aquele que assumia as responsabilidades da família na ausência do pai, ou seja, quando o pai falecia. Quem deveria conduzir os rumos da família seria o filho primogênito. Portanto, os primogênitos tinham a posição
privilegiada. E em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 16 e 17, nós temos algo interessante. Nós trouxemos aqui para os irmãos. Sempre que temos algo tarjado de verde, é porque nós estamos acrescentando para você, meu caro professor e aluno. Diz assim a palavra do Senhor: será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. E aí a gente aprende algo importante, irmãos. Quando Eliseu pede a porção dobrada, ele está querendo dizer de fato que ele queria assumir o lugar de Elias. Ele estava dizendo de fato que ele queria ser profeta no lugar de Elias, que eu tenha a porção dobrada, porque ele queria ser considerado dentre os filhos dos profetas que estavam na escola de profeta de Elias. Ele queria ser o principal herdeiro, o primogênito, aquele que assumiria a responsabilidade do ofício profético assim que partisse o seu senhor Elias. Terceiro subtópico do segundo tópico: Esaú vende seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se ele vendesse sua primogenitura. Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Eu acho importante, meus amados irmãos, ler esta expressão na Bíblia, porque a fala de Esaú é realmente uma fala de desprezo por sua posição privilegiada. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Para que esse privilégio? De que me serve isso? O mais importante é matar a minha fome? Isso é algo que nós devemos refletir, porque um momento de prazer, muitas vezes, ofusca a nossa responsabilidade. Um momento de prazer, às vezes, ofusca o plano de Deus em nossa vida. Um momento de prazer, como era este momento que Esaú queria viver ali, de comer aquele guisado, ter o prazer de comer, muitas vezes ofusca as responsabilidades que temos como pais, como esposo, como servo de Deus, como jovem dedicado na obra do Senhor. Meu amado irmão, não troque a sua responsabilidade, o seu caráter, a sua posição por um prato de lentilha. Cuide bem daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Zele por aquilo que Deus colocou em suas mãos e não troque, não venda por nenhum prato de lentilha que te oferecerem. Continuando a leitura, vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que lhe fora estabelecido por Deus. Amados e queridos irmãos, jovens, obreiros, pastores, jamais negocie os privilégios, as bênçãos que Deus tem para você, para o seu ministério e para a sua família. Prosseguindo, Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Agora, irmãos, corrija isso na sua revista, por favor. A revista diz assim: Deus já havia prometido que o menor
serviria ao maior. Não, não, não. Houve um equívoco aqui e grave. Na verdade, Deus já havia prometido que o maior serviria ao menor. Mas Jacó usou de esperteza e depois usou de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometem erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. É um grande aprendizado para nós esta lição, irmãos. Não há família perfeita, mas nós precisamos aprender com os erros alheios para não cometer também em nossa vida. É melhor aprender com os erros alheios do que aprender com os nossos próprios. E depois cantarmos, quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Tome cuidado, porque há alguns erros e tropeços na vida que deixam marcas, nódoas, manchas irreparáveis. E muitos, não pensando nisso, acham que Deus sempre perdoa, Deus é misericordioso e piedoso, mas as consequências do pecado ficam em nossas vidas. Cuidado, não somos perfeitos, mas também não podemos nos esquecer que devemos corrigir a nossa trajetória ou evitar tropeços, tendo como referência ensinamentos como este que nós estamos aprendendo nesta lição. Eu trouxe para você Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Diz assim: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vigiemos, pois, meus amados e queridos irmãos. Sinopse da segunda parte da lição: Esaú não valorizou sua primogenitura e por isso vendeu-a por um prato de comida. Repetindo, Esaú não valorizou sua primogenitura e por isso vendeu-a por um prato de comida. Terceiro e último tópico da lição: Rebeca induz Jacó ao pecado. Primeiro subtópico do terceiro tópico: Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com a idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai dos seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir da sua casa e ela nunca mais o veria novamente. Então, irmãos, ela colheu um fruto muito amargo desta trama que ela fez para enganar seu marido, pai dos seus filhos, induzindo, portanto, Jacó ao pecado. Segundo subtópico do terceiro tópico, o plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então, Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo, porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio,
Jacó resiste ao mau conselho de sua mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó. Mas a trama enganosa foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira e o engano prejudicam o relacionamento familiar. Meu amado e querido professor e aluno, esta é a hora em que você deve conduzir os seus alunos a uma reflexão. Até que ponto, dentro do nosso lar, algum pecado não está desestabilizando o relacionamento entre pai e mãe, entre irmãos? É preciso aproveitar esta lição e fazer reflexões, e que isso seja levado para os lares, para que haja oração, para que haja perdão, para que haja entendimento e mudança de atitude. Terceiro subtópico do terceiro tópico, as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorreu à mentira. Nosso comentarista diz assim: sua atitude lembra a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino ao entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu, em Gênesis capítulo 47, versículo 9, palavras de Jacó a Faraó: poucos e maus foram os dias 2 anos da minha vida. Veja, irmãos, como isso repercutiu na vida de Jacó, que teve vários problemas com seus filhos. E assim nós aprendemos que o engano, o pecado, a mentira tem sim as suas consequências. Portanto, não trilhemos por este caminho, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos à sinopse da última parte da lição. Rebeca, como mãe, agiu errado ao induzir o filho a enganar o pai para requerer a bênção que Deus já havia prometido lhe conceder. Repetindo, Rebeca, como mãe, agiu errado ao induzir o filho a enganar o pai para requerer a bênção que Deus já havia prometido lhe conceder. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. E nós mudamos um pouco aqui esta conclusão porque entendemos que um termo ficou muito repetitivo. O termo também, temos aí também 3 vezes. E é bom nós que lidamos com os textos sabermos que às vezes nós colocamos repetidamente uma palavra sem necessidade. Isso faz com que o texto fique um pouco travado e também pobre em termos gramaticais. Então, eu sugiro que façamos algumas mudanças nesse texto. Vamos ler então para você com as mudanças. Vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos, e aí tem um outro também que não é necessário, trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Lendo a frase novamente, também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Além disso, estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado,
até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Amém! E eu convido você para a próxima lição, que falará sobre a experiência transformadora de Jacó. É uma continuação da lição de número 9. Eu então te convido para não perder a lição de número 10, a 10ª lição do segundo trimestre de 2026. A experiência transformadora de Jacó é o título da próxima lição. Eu encerro aqui agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula. Que Deus possa te abençoar, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu like e compartilhe com outros professores e alunos esta tão importante lição. Deus te abençoe. Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te dê uma ótima lição no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.